Mudança na vida dos trabalhadores viajantes. Os efeitos da pandemia na vida desses trabalhadores. Primeiro, quem são esses trabalhadores viajantes? São caminhoneiros, motoristas, pilotos, freelancers, entre outras funções. Trabalham com o transporte, seja de pessoas ou de mercadorias, mercadorias que podem ser de comida ou até mesmo de materiais de construção. Assim como trabalhadores normais, trabalham sob o regime de CLT, podendo ou não ter carteira assinada. Uma parte considerável desses trabalhadores possuem carteiras especiais, como CNH tipo C, tipo D e tipo E, varia dependendo da função, ou habilitação para veículos aéreos. Eu queria que vocês se atentassem a essa imagem, porque isso mostra a variação de lugares onde eles estão, estando nas estradas, estando carregando pessoas nas cidades ou até mesmo nos ares. Mas o quão importantes eles são? Essas pessoas são fundamentais para qualquer país, porque se não existisse tal função, coisas como disponibilidade de recursos, trocas comerciais ou até mesmo viagens tornaria-se extremamente difícil. De forma indireta, é graças a essas pessoas que temos acesso a itens de lugares distantes que, caso contrário, provavelmente não teríamos acesso ou até mesmo conhecimento sobre. As mudanças que a pandemia trouxe. Com essa pandemia, trabalhos como o transporte de pessoas ficou paralisado devido à alta taxa de contaminação por Covid-19. Transporte de mercadorias, como de pessoas, também ficou complicado, para que não ponha a risco a vida dessas pessoas que trabalham com isso e a vida de pessoas que dependem disso. Com atividades escolares e trabalho suspensos, taxistas e motoristas de ônibus foram afetados drasticamente com isso. Ainda nas mudanças. As pessoas que tiveram que continuar nessa pandemia viram-se obrigadas a aumentar seus cuidados para proteger, além dela mesma, as pessoas que estão ao seu redor. Com isso, problemas com estresse e ansiedade dessas pessoas, que em alguns casos podem passar até meses fora de casa, foram agravados, tendo que se preocupar além do normal. Bom, para terminar toda essa introdução, venho lhe dizer que, para melhor entendimento, nós trouxemos duas entrevistas com pais de alunos que trabalham nesse ramo, fazendo um comparativo com o antes e depois da pandemia. Os entrevistados são José Tavares Vieira e Antônio Auricélio Gonçalves Pereira. Estamos aqui com José Tavares Vieira, que é um vendedor autônomo que trabalha e viaja no meio do mundo. Bom, estamos aqui para fazer algumas perguntas e eu queria saber como é que era viajar antes da pandemia. Boa tarde, obrigado por este espaço que vocês concedem de podermos compartilhar essa experiência. Né? E em relação à questão de viajar antes da pandemia, nós já temos uma experiência de 20 anos nesse ramo de vendas, já trabalhamos com vários tipos de produtos, né? Mas nossa experiência é trabalhar porta a porta, onde nós chegamos na casa do cliente e temos esse contato direto. E é muito bom, a experiência é boa, mas fica uma parte a desejar, assim, quando nós partimos, ficamos algum tempo longe de casa, longe da família. Então, antes da pandemia, nós tinha essa questão dessa experiência de viver essa situação. Depois da pandemia, algumas portas se fecharam, durante 5 meses, na verdade, eu passei sem viajar, né? E porque houve a questão de portas fechadas, cidades, estados que não abriam as porteiras para que entrássemos, então houve essa dificuldade. Tá bom. Quais as medidas de segurança que vocês tomam na viagem? No caso de ladrões, antes da pandemia e agora, mediante a pandemia, sobre essa doença? Antes da pandemia, existem muitas medidas de segurança. É claro que procurar sempre evitar viajar à noite, né? Ter o carro sempre revisado, procurar ter cuidado nas BRs, com a velocidade, enfim. E essa questão, essa praticidade de você poder desenvolver isso com todo cuidado que é necessário, né? E depois da pandemia, que iniciou essa pandemia, é claro que temos que ter outros cuidados, que é a questão de andar com máscara, andar com álcool gel, o contato com as pessoas. Muitas pessoas não nos recebem porque tem um medo da doença, de ser infectadas, enfim. Então é uma problemática
que existe nessa questão. Então, uma dificuldade que nós encontramos foi também essa questão de ficar parado, e outra que muitas pessoas não nos compraram por motivo de temer de nós vir de outro estado e poder contaminá-las. Entendi. Mais uma pergunta. Como está sendo a recepção de vocês em outras cidades? Como era antes e como é agora? Antes, sempre foi assim, porque a gente sempre procura conquistar as pessoas, ter uma amizade, a gente criou um relacionamento, portas novas são abertas todos os dias nessas viagens. Então, nós temos uma receptividade muito boa. Claro que todo caso tem exceção, sempre aparece um problema aqui, outro acolá, mas Deus nos dá a condição de saber levar isso com sabedoria. E em relação à questão agora, durante essa pandemia, mudou, como eu falei na pergunta anterior, mudou o resultado, a questão de pessoas não nos receberem por temer de estarmos acometidos dessa infecção, desse vírus, enfim, e eles também serem contaminados. Então, não é poucas pessoas que nos recebem, e sem contar que há barreiras em algumas cidades, né? Bom, também queria saber como é a estadia de vocês em outras cidades. Vocês têm casas? Como é? Bom, no princípio não foi assim, né? Logo quando a gente começou a trabalhar nesse ramo, normalmente a gente encontrava um lugar para repouso em postos de gasolina, onde tinha galpões, e ali a gente armava redes e pernoitava nestes lugares. Mas com o passar do tempo a gente foi ganhando amizade com as pessoas e desenvolvendo essa conquista, e nós locávamos casa e ali ficamos nessa situação. E hoje ainda continuamos nessa mesma rotina de quando nós saímos de nossa cidade e nos deslocamos para outro estado, nós já temos tudo programado, cada ponto que nós iremos ficar, já temos casa alocada, então hoje está muito mais facilitado. Por causa da pandemia também, claro que não houve objeção em relação à estadia, porque nós já tínhamos esses pontos de apoio, né? Então, tranquilo em relação a essa situação. Em relação ao recebimento das pessoas, como eu falei, as pessoas ainda são temerosas de nos receberem. Tá certo. Queria agradecer ao senhor por dar o tempo a gente, pela entrevista. Meu nome é Renan Gonçalves Monteiro, sou aluno do segundo INTED e vou conduzir uma entrevista com uma pessoa que trabalha viajando e no ramo da saúde durante essa pandemia. Meu nome é Antônio Auricélio, trabalho como motorista e condutor socorrista. Bem, então vamos começar com as perguntas. E primeiro eu vou perguntar como era antes da pandemia e em seguida eu pergunto como é agora, durante a quarentena. Bem, a primeira pergunta é: como era viajar antes da pandemia? Viajar antes da pandemia era bem mais fácil, bem mais tranquilo. A gente tinha muitos pontos de apoio durante o percurso, né? Que durante a pandemia muitos deles ficou fechado, mas a gente continua viajando porque é necessário, né, socorrer algumas pessoas, mas com todo cuidado. Bem, e quais eram suas medidas de segurança? Bom, sempre a gente adotou algumas medidas de segurança, não como agora, mas sempre adotou algumas medidas de segurança, né? Como a higienização dos veículos, mas nem sempre a gente usava máscara de proteção, nem óculos, né? Como agora. Bem, e como era a sua recepção em outras cidades? A recepção em outras cidades sempre foi de maneira bem à vontade, bem normal, sempre com muita gente, com cumprimentos
normais do dia a dia. Bem, e como funciona a sua estadia durante as viagens? A nossa viagem aqui, a gente viaja com paciente que chamam de TFD, tratamento fora de domicílio. O nosso município dispõe de uma casa de apoio na cidade de João Pessoa e geralmente quando a gente vai, a gente fica nessa casa até o atendimento do paciente e logo após retorna. Bem, agora vamos dar início às mesmas perguntas, só que agora na pandemia, durante a quarentena. A primeira pergunta é como é viajar durante o coronavírus, durante a quarentena? Viajar durante esse período se tornou um pouco mais difícil. A gente tem que redobrar todos os cuidados, higienização dos carros, com proteção individual, os EPIs, né? Sempre de máscara. Muitas vezes a gente usa até algumas outras proteções extras, como luvas, como alguns jalecos descartáveis, né? Também foi adotado algumas medidas de distanciamento, não leva toda a capacidade de passageiro do veículo, sempre a gente reduz, né, a quantidade de passageiro para evitar a contaminação. E quais são suas medidas de segurança de agora? Bom, agora, como eu já disse, a gente sempre reforça a higienização do veículo, usa máscara, faz uso de álcool em gel para higienização das mãos, às vezes luva também, como algumas proteção para roupa, como aqueles jalecos descartáveis, adota distanciamento com redução do número de pacientes dentro do veículo e uma série de outras medidas, procura não ficar muito próximo um do outro, né? E quanto à sua recepção, o quanto ela mudou? A nossa recepção mudou radicalmente. Geralmente a gente tem muitos pontos de apoio durante o percurso, o que ficou durante a pandemia, assim, mais no seu auge, né? Ficou quase todos na sua totalidade fechado. A gente tinha muitas das vezes que fazer uma viagem direta, porque não tinha nem aonde parar. Todo tipo de recepção, para alimentação, tudo ficou comprometido, tudo fechado, sem nenhum ponto de apoio. Bem, e atualmente, como funciona a sua estadia durante as viagens? A nossa estadia continua numa casa de apoio que nosso município tem na capital, só que agora a gente tem um quarto próprio para os condutores, isolado, sempre feito higienização com produtos de específico para isso. A gente sempre fica só no quarto e mantém janelas abertas para ventilação, usa álcool, a roupa a gente sempre usa e rede, e cama, e lençóis de cama e tudo, sempre já tira e coloca dentro de uma sacola para ser higienizado de maneira correta logo em seguida. Pois tá certo, e muito obrigado pelo tempo que você dedicou a essa entrevista. Certo, eu que agradeço.